José Geraldo Paixão, sou natural da cidade de Alto Jequitibá, onde nasci em 13 de janeiro de 1954. Eu sou um modesto promotor cultural, sou funcionário da Prefeitura Municipal, trabalho atualmente no CRAS, mais diretamente no Bolsa Família, mas não deixei minhas atividades culturais. Eu sou criador de um grupo de Folias de Reis, o Grupo Baltazar de Folias de Reis, que desde 2006 nós temos o privilégio de caminhar por 8 municípios da região no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, levando a nossa cantoria e a nossa mensagem de reis, a mensagem do nascimento do menino Jesus. Sou também colaborador em festas de carro de boi em toda a região, coisa que muito me orgulha, porque desde criança eu tinha um sonho de realizar na minha cidade um encontro de carro de bois. E então em 2008 nós conseguimos fazer o primeiro encontro de carro de bois, realizado no distrito Padre Júlio Maria, Vargem Grande, e de lá para cá nós temos realizado, além de festas em Alto Jequitibá, em toda a região, onde eu sou convidado para dar a minha parcela de colaboração de forma voluntária. Falando sobre a criação do município de Alto Jequitibá, os primeiros colonizadores que aqui chegaram o fizeram no distante ano de 1862. Eram eles os irmãos Sanglardi, que vieram da região de Nova Friburgo, mais precisamente Bom Jardim, no estado do Rio de Janeiro, onde eles haviam sido trazidos, para onde eles haviam sido trazidos, principalmente da Europa, né, em buscas, fugindo da guerra e em busca de novas terras. Mas eles vieram para a região de Nova Friburgo e o governo prometeu a eles terras férteis. E naquela região as terras não eram tão férteis quanto eles imaginavam ser para o plantio do café. Então, eles, sabendo das matas das Gerais, eles vieram, os irmãos Sanglar, vieram para a nossa região. Aqui, mais precisamente, para o Ribeirão Jacutinga, hoje conhecido como Córrego da Jacutinga. Ali se fixaram e iniciaram o plantio do café. Alguns anos depois, outras famílias a eles se juntaram também. Os primeiros precursores foram os Zeringer, os Farias, os Gripes, os Sattler, os Cateringers. Então foram diversas famílias que a eles se juntaram e alguns anos depois fundaram a Vila de Jequitibá, que posteriormente ganhou o nome de Presidente Soares. Fato esse oficializado em 23 de dezembro, em 7 de setembro de 1923, com a criação do distrito de Presidente Soares. De lá para cá, nós não podemos deixar de mencionar 3 fatores importantes que eu considero o tripé da economia e do progresso de Alto Jequitibá. Primeiro foi a introdução da cafeicultura, que aqui encontrou solos férteis, clima agradável, propício, então deu um alavancado na nossa economia. Depois foi com a chegada da ferrovia, a Estrada de Ferro Leopoldina, que aqui chegou de 1910 a 1915, período esse que a ferrovia Estrada de Ferro Leopoldina estendeu-se de Carangola a Manhuaçu, de 1910 a 1915. E depois a criação do Colégio Evangélico, que foi de suma importância também para o desenvolvimento de nossa região. Então eu considero esse tripé, a questão da cafeicultura, a ferrovia e a criação do colégio, como os sustentáculos da nossa economia. Nós, em falando de cafeicultura, nós não podemos deixar nunca de mencionar o grande homem da cafeicultura jequitibaense, que foi o senhor Elias Sattler. Nós tivemos hoje o privilégio de visitar a sua sede antiga, Fazenda Ceres, onde ele nunca residiu, mas onde ele adquiriu, e onde ele tinha as terras. E ele era um homem que nós chamávamos, que ele tinha uma visão 50 anos à frente do tempo dele.
ele foi o criador dos primeiros plantios em curva de nível, ele foi o introdutor em toda a região das primeiras mudas de eucalipto, que ele andou trazendo de Viçosa. Então, Elias Sattler foi um baluarte na nossa cafeicultura. Na questão da religiosidade, nós não podemos esquecer de falar do reverendo Cícero Siqueira e sua esposa, Cecília Rodrigues Siqueira, que foram grandes mestres que vieram para dirigir o colégio e os destinos da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Então, essa é um pouco da nossa história. E falando sobre café, há muito tempo, nós tínhamos o desejo de ver em nossa região implantado o sistema seletivo de colheita para que os produtores obtivessem com isso um café de melhor qualidade, obtivessem um preço mais acessível e um melhor preço de mercado. Então, nós vemos com bons olhos que de alguns anos para cá, apesar de estarmos ainda engateando, mas nós já temos produtores realizando cafés de qualidade e inclusive sendo comprovado através de diversos concursos de café pela região, fato esse que muito nos orgulha, porque nós sabemos que antigamente o produtor trabalhava o ano todo na safra de café e ele guardava para consumir, quase todos eles, para consumir durante o ano a escolha do café. E hoje, com o passar do tempo, com o advento de novas tecnologias, nós temos visto com bons olhos em nossa região os produtores preocupados com a produção de um café de melhor qualidade. Então, nós estamos muito satisfeitos porque nós temos, além de clima, nós temos algumas regiões do município de altitude produzindo um café de excelente qualidade. Preservação do nosso patrimônio cultural, nós temos a honra de ter em Alto Jequitibá o túnel da Vistabela, localizado no córrego Vistabela, distante a 2,5 km do centro da cidade. Esse túnel ele foi inaugurado em 14 de setembro de 1914, portanto, está com 104 anos. E é uma maravilha a gente poder visitá-lo e ver aquela obra, aquela maravilha arquitetônica. Uma obra que, com mais de 100 anos, mantendo aquela estrutura intacta. Então, como eu disse, ele localiza-se no córrego da Vistabela e ele tem uma extensão de 117 metros e 30 centímetros. E ele foi construído de forma curvilínea. Ele tem uma curva de aproximadamente 42 graus, chegando quase a 45 graus a sua curvatura. E ele foi de grande importância porque quando da construção da ferrovia, ele atravessa um paredão um misto de granito e terra. Então seria muito difícil, naquela época, sem maquinário, fazer a construção de uma obra de tamanha pujança. Mas então ele foi feito, o meu pai, que era ferroviário, e sou neto também de ferroviário, contava que na sua construção foram usados principalmente o couro de boi, que era para puxar aquela terra, e as galiotas, porque não existiam ainda as caminhonetes, nem o carrinho de mão que nós conhecemos hoje, naquela época não tinham, eram as galiotas, né, feitas de madeira, e sobretudo o couro de boi, que era para puxar a terra para fazer a escavação que deu origem ao futuro túnel. Nós temos também, como preservação do patrimônio, nós temos com satisfação a sede da estação ferroviária da antiga Estrada de Ferro Leopoldina, que fica no centro da cidade, próxima à Igreja Católica, e nós temos a satisfação de tê-la intacta, muito bonita e preservada, porque nós tivemos o privilégio de, em 2008, com recursos do IEFA, do Estado de Minas Gerais, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, nós conseguimos recursos para fazer a sua restauração. Então, portanto, há 10 anos ele passou por uma restauração, a sede da estação passou por uma restauração e está intacta e muito bonita, e preservando, inclusive, em seu interior, algumas peças, como o sino, que era de grande importância, de grande conhecimento para a população, porque nós tínhamos o saudosismo
de ouvir o seu tinir ou o seu batido. Nós conseguimos reavê-lo. Ele havia sido adquirido, estava no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana da Gávea, mas através do nosso saudoso e querido reverendo Elias Medeiros, nós conseguimos revê-lo. Ele foi doado novamente à municipalidade e ele encontra-se no interior da estação. Vale dizer também que hoje, no interior da estação, funciona a Biblioteca Pública e o Museu Municipal Antenor Grip.